Boa tarde! Está começando agora o programa Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Aqui quem fala é Samuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, o programa A Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre manejo de recém-nascidos de ruminantes e contamos com a presença da doutora Carla Maria Vela Ullian, que é professora do curso de Medicina Veterinária da UFOB, Campus Barra. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa para trazer informações e dicas acerca do tema de neonatos ou, mais conhecidos como os recém-nascidos de ruminantes. Então, professora, mais uma vez gostaria de agradecer a presença da senhora e a disponibilidade. E antes de falarmos propriamente do tema, a senhora poderia nos ajudar, primeiro, a definir o que é um ruminante? Claro. Bom, tecnicamente, ruminantes são todos aqueles animais que possuem rumen, ou seja, aqueles animais que possuem o famoso bucho, tá? Então, são os bovinos, que são os bois e as vacas, os ovinos, que são as ovelhas e os carneiros, os caprinos, que são as cabras e os bodes, e os bubalinos, que são os búfalos, entre outros vários animais aí da natureza, tá? Geralmente, a gente fala que são os animais de fazenda, os animais de produção. Obrigado, professora. E agora que sabemos o que é um ruminante, a senhora poderia nos dizer quem são os neonatos de ruminantes? Para mim, são as coisas mais fofas que existem na Terra. Então, eles são os filhotes desses animais que eu acabei de falar. Então, são os bezerros, os cordeiros, os cabritos, que acabaram de nascer. Então, neonatos são aqueles recém-nascidos, E nessas espécies, a gente considera que o período neonatal, ele se completa até os 30 dias de vida, ou 30 dias de idade. E aí, depois desse período, eles passam a ser jovens ou garrotes, como muitos chamam. Professora Carla, por que é importante falar sobre os cuidados com esses recém-nascidos? Isso é bem básico, Então, os recém-nascidos, eles são os próximos bois, vacas, ovelhas, carneiros, que vão compor o rebanho, tá? Então, seja para engordar e vender para o abate, seja para repor um animal do rebanho porque ele já está velho, ou porque ele está doente e precisa ser reposto, ou até mesmo porque é a próxima vaca que vai produzir o leite na propriedade. Então, é uma bezerra que vai virar uma novilha, que vai virar a vaca e vai produzir o leite que vai continuar sustentando aquele produtor. Então, cuidar dos recém-nascidos é a mesma coisa que cuidar do futuro do seu rebanho e do lucro que você espera, que seja gerado com esse filhote. E quando começam os cuidados com esses filhotes recém-nascidos? Isso vem lá de trás. Quando a gente fala de recém-nascido, de cuidados com os filhotes, a gente não trabalha só com a hora do nascimento, Então, a gente trabalha lá desde o período de reprodução da fêmea. Por quê? Quando a gente está falando desses cuidados com esses recém-nascidos, com esses animais que acabaram de nascer, a gente não fala, só daquele período. A gente tem que entender da onde ele veio e por que ele está, daquela forma, porque ele nasceu daquele jeito de baixo peso ou de alto peso, se é debilitado ou não. Então, a gente começa ali da época de monta, tá? Ou da inseminação artificial, da mãe desse filhote.
uma vaca ou uma cabra, né, no caso, se elas são colocadas com um macho muito grande, isso pode produzir fetos grandes, que podem dificultar a hora do parto, né, na hora ali de sair do útero, e ocasionar uma distocia, tá? Então, que muitos falam até que a vaca está com dificuldade, ela não consegue botar para fora o feto, né, o filhote. Então, isso é um quadro de distocia que pode acontecer por um feto ser maior do que a passagem que essa mãe tem, tá? E tem ainda, né, que ajudar esse filhote a fazer uma cesariana. Outro item que eu posso comentar é quanto à alimentação da fêmea. Então, durante a gestação, caso essa fêmea ela não tenha uma dieta balanceada, uma dieta que forneça, né, nutrientes, que forneça uma suplementação para essa gestação, tá? O feto pode nascer pequeno ou subdesenvolvido, né? Então, quando ele crescer, ele pode ser uma vaca magrela ou, né, uma vaca com baixa produção de leite. No caso, se for um macho, ele pode nem conseguir emprenhar as fêmeas, tá? Por conta aí de alteração em sistema reprodutivo. Tá? No caso de vacas que parem mais de uma vez, então são aquelas multíparas, né? Então já pariram várias vezes ao longo da sua vida, a gente precisa saber se elas têm uma boa habilidade materna e uma boa produção de leite. A habilidade materna, né, quando eu falo essa habilidade, ela está ligada diretamente à aptidão da mãe em cuidar do seu filhote. Ou seja, se ela lambe, se ela cuida, se ela protege, se ela estimula o animal a caminhar, a defecar, a urinar, tá? Então, tudo isso fala do cuidado dessa mãe. E a partir da hora que ela cuida do seu filhote, o filhote se sente, né? Ele tem um bem-estar, e isso faz com que ele se adapte melhor ao ambiente, que ele consiga desenvolver melhor, né, o seu organismo. E em relação à produção de leite, é muito importante que a mãe tenha, né, uma boa produção para que ela mantenha vivo esse filhote, principalmente nesse período de 30 dias, né, pelo menos ali nas primeiras semanas, inclusive, porque ele vai depender disso, né, ele vai viver desse alimento, ele ainda não rumina, ele ainda não come matéria fibrosa, concentrado, tá? A vaca, a cabra e a ovelha, elas precisam produzir um colostro e um leite em quantidades suficientes para alimentar esse filhote, né? Como eu falei, dentro desses 30 dias, porque vai ser a única fonte de energia, a única fonte de alimento durante esse período. Então, a senhora falou colostro. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem, o que seria isso? Colostro, né, eu chamo de elixir da vida. Tá? Então, o colostro é o primeiro leite que sai do úbere, ou da glândula mamária das fêmeas. Tá? É um leite bem mais espesso, amarelado, bem gorduroso, e o mais importante, ele é cheio de anticorpos para o filhote. Tá? Então, esse primeiro leite, ele precisa obrigatoriamente ser ingerido ou mamado pelo filhote assim que ele nasce, para que ele possa absorver o máximo desses anticorpos, porque são eles que vão proteger o filhote até ali por volta de 45, 65 dias de vida. Claro que não é só isso, né? Eu não chamo ele de elixir da vida à toa, tá? Então, o bezerro, o cordeiro, o cabrito, eles precisam mamar esse colostro para ter energia, vitaminas, minerais, carboidratos, células de defesa, enzimas de crescimento e tudo mais que esse filhote precisa para sobreviver nos primeiros dias fora do útero. Então, podemos dizer que esse seria o primeiro cuidado com os recém-nascidos? Sim, com certeza. Esse é o primeiro e o principal cuidado que devemos ter com esses filhotes. Então, caso a mãe deles, né, não tenha colostro ou produziu pouco colostro, tá? É importante ter um banco de colostro na propriedade, para que você possa, né, retirar esse banco de colostro, geralmente é uma geladeira, tá? Ou um freezer, em que você armazena esse colostro congelado, e na necessidade você tira esse colostro do freezer, aquece e oferta na mamadeira para esses recém-nascidos,
para que ele possa receber esse elixir da vida. Então, essa fonte de nutrientes, de anticorpos, de minerais, de células de defesa. No caso dos pequenos ruminantes, né, que são as ovelhas e as cabras, como eu já falei, é difícil ter um banco de colostro na propriedade, né, porque elas não produzem grande quantidades, ou pelo menos não quantidade suficiente que a gente consiga armazenar, como as vacas. Então, para vocês terem uma ideia, uma vaca produz aí por volta de 20 litros de colostro, né? Enquanto que uma ovelha vai produzir por volta de 800 ml e uma cabra por volta de 1 litro e meio. Então, a quantidade é muito pouca, né? Para que você consiga fazer um banco de colostro para essas espécies. No caso dessas ovelhas ou dessas cabras que não conseguirem amamentar os filhotes, né? Porque tem pouco colostro, então a gente pode utilizar o colostro de vaca congelada para alimentar esses cabritos e esses cordeiros. E só para não esquecer, o colostro ele só é oferecido no primeiro dia de vida. Depois disso, a vaca, a ovelha, a cabra, elas param de produzir e passam a produzir leite. Então, não tem a necessidade de você ter um banco de colostro para vários dias. Você precisa só ter uma quantidade suficiente para passar esse primeiro dia, né, de amamentação, tá? Então, com o colostro. E um conselho aqui, né, só para os produtores de leite, é que eles não ordenhem as suas vacas antes do parto, porque isso faz com que diminua a quantidade de colostro, né, para esses filhotes. E nem que ordenhe logo após, né, o nascimento para encher mais o tanque, né, para vender em maior quantidade esse leite. Primeiro, como eu falei, né, você vai tirar o colostro do filhote, que ele precisa ao nascimento. E segundo, porque o uso do colostro na alimentação humana é proibido, tá? Então, não se deve adicionar esse leite, esse primeiro leite, ali no tanque de estocagem de leite. Então devemos deixar o filhote mamar na mãe o colostro. E se ela não tiver produzido, temos que oferecer uma mamadeira, correto? E quanto seria essa oferta? Quantos litros de colostro eles têm que mamar? Calma, relaxa, respira. Cuidado com esses litros, tá? Porque se a gente estiver falando de cordeiro e cabritos, então a gente não fala em litros, tá? Ou então a gente vai matar o filhote afogado ou de indigestão, ok? Então, vários trabalhos vêm sendo produzidos desde 2019, né, melhorando aí a forma de alimentação desses recém-nascidos, nesse período muito importante que é, né, as primeiras 24 horas de vida. Então, esses trabalhos vêm mostrando que quanto maior a quantidade de colostro ingerida nas primeiras horas de vida, melhor vai ser, tanto para a imunidade quanto para o desenvolvimento desses recém-nascidos. Então, o que é o indicado? É que você pese esse filhote, tá? E ofereça 10% do peso vivo em colostro até as primeiras 2 horas de vida. E depois que ele mamar esses 10%, né, de volume, ele mama mais 5% do peso vivo até 6 horas depois, ou seja, até 8 horas de vida. Então, vamos pensar aqui rapidinho. Um cordeiro que nasceu com 3 quilos, então ele tem que mamar 300 ml de colostro até as 2 horas após o nascimento e mais 150 ml até as 8 horas de vida. Caso seja um bezerro, aí sim a gente entra, né, em litros de amamentação. Então, digamos que o bezerro tem 40 quilos. Né, ele nasceu com 40 quilos. Ele tem que mamar 4 litros de colostro até as 2 primeiras horas de vida, e depois disso, mais 2 litros de colostro até, né, 6 horas depois desse primeiro momento. E aí, depois disso, ele pode ficar à vontade na mãe, né? Então, ele pode mamar o quanto ele quiser na mãe. Mas esses 15%, né, de colostragem, de peso vivo, eles são obrigatórios para que eles recebam o máximo de anticorpos e nutrientes possíveis,
tá? Lembrando que esse colostro, quando ele estiver congelado, ele precisa ser aquecido antes de ser ofertado para o filhote, tá? Então, a gente coloca esse colostro, ou frasco que está esse colostro, né, em banho-maria, até que ele atinja 37 graus Celsius, então a gente oferta na mamadeira, ou por sonda, em alguns casos, para esses recém-nascidos. Professora Carla, agora que a senhora falou, né, que ele tem que se mamar esse colostro, né, tem que ser dado a ele a quantidade, me ocorreu um questionamento. O que acontece se ele não mamar esse colostro? Bom, a gente tem duas possibilidades aí, né? A maioria das vezes, o filhote morre pouco tempo depois do nascimento, porque ele fica muito fraco e porque as bactérias do ambiente acabam contaminando o organismo do filhote e causando doenças que eles não conseguem combater. Fora isso, a gente também tem o ambiente que trabalha contra o filhote, né? Ele estava lá dentro do útero, quentinho, né? 38, 39 graus Celsius. De repente, ele sai para o ambiente, né? Ele nasce, ele é colocado, ele é exposto a um ambiente em que a temperatura não é de 38 graus Celsius, né? Por mais que ele nasça ao meio-dia, né, não vai atingir 38 graus. Então, além de tudo, ele começa a consumir as suas reservas corpóreas de energia, tá? Então, ele precisa mamar esse colostro para evitar que consuma a energia que ainda tem dentro do organismo e ele não tenha mais de onde tirar. E aí ele acaba morrendo também por causa disso. Em alguns casos, um pouco mais raros, os filhotes até sobrevivem, né? Então, eles até conseguem passar por esse período, né, sem o colostro, esse período neonatal, sem a ingestão de colostro e leite. Mas eles são aqueles animais mais debilitados, são aqueles animais chamados de refugos ou de guachos, que vão ser sempre menores e menos produtivos que os irmãos que nasceram na mesma época, tá? Então, eles vão ser sempre mirradinhos. Outra dica, né, no caso dos bezerros, que eu acabei esquecendo de comentar, é que existe no mercado, para os bovinos, o colostro em pó. Então, nada mais é do que um leite em pó específico para esse período do nascimento, né? Ele vem pronto, ele tem todos os nutrientes, todos os anticorpos, você precisa só misturar com água morna, mais ou menos ali 37 graus Celsius, colocar na mamadeira e oferecer ao bezerro. Por enquanto, essa formulação ela só foi desenvolvida para bezerros. Acredito eu que em pouco tempo a gente também vai ter as formulações para os cabritos e para os cordeiros. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre manejo de recém-nascidos de ruminantes e contamos com a presença da professora Carla Ullian, médica veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No bloco anterior, falamos sobre gestação e o colostro. E agora eu pergunto à nossa convidada quais outros cuidados devemos ter com esses filhotes que acabaram de nascer. Bom, então logo depois que ele nasce, né, e tem o reconhecimento da mãe com o filhote, né, então que a gente observa esse reconhecimento a partir da habilidade materna que eu comentei aqui com vocês. Então a fêmea lambe o filhote, ela estimula o filhote a levantar, né? No caso dos pequenos ruminantes, das cabras e das ovelhas, elas vocalizam, então elas conversam com o filhote e elas têm essa conexão que a gente chama, né, de imprint, que é quando ela se liga ao filhote e ela entende que aquele filhote é dela e o filhote entende que aquela fêmea é mãe dele. Então, logo depois desse reconhecimento, né, tem que vir a amamentação com colostro, né? Precisa mamar o colostro imediatamente, tá? Então, a gente considera aí que ele tem que estar de pé com 30 minutos, ele já tem que estar levantando e caminhando em direção à mãe e começando a amamentar, tá?
Depois que ele faz isso, depois que tem reconhecimento, amamenta com colostro, então a gente tem que pensar no umbigo, tá? Então, o umbigo é a segunda coisa mais importante relacionada aos cuidados dos recém-nascidos, né? A minha mãe, ela sempre fala que o umbigo é a porta da vida e a gente tem que tomar cuidado com ele, a gente tem que ter um cuidado especial. E ela tá certa, né? Porque o umbigo, ele é por onde a mãe alimenta o filhote durante a gestação. É a partir dele que ela envia os nutrientes para que ele possa crescer, se desenvolver, e ele devolve para ela os metabólitos. Então, tudo que ele, né, não vai usar, ele devolve para a mãe por esse umbigo. Então, depois que ele nasce, esse cordão, né, esse cordão umbilical, ele é rompido e precisa fechar o quanto antes para que nenhum micróbio, nenhuma bactéria, nenhum patógeno, ele consiga subir, caminhar por dentro desse umbigo, chegando até o abdômen do animal, chegando até os órgãos que fazem parte ali do abdômen do animal. Então, como que a gente faz isso, né? Então, como que a gente evita essa passagem, né, de patógenos para dentro do animal? Então, a gente faz isso usando o iodo 10%, tá? Então, você compra em qualquer agropecuária, geralmente vende de litro, tá? Esse iodo. E aí, assim que o filhote nasce, depois que ele, né, se juntou com a mãe, mamou o colostro, então a gente vai pegar esse filhote e embeber, né, colocar o iodo no umbigo desse filhote. A gente pode fazer isso com o uso de um frasquinho pequeno ou aqueles frascos de pré-dipping e pós-dipping, né, que faz a limpeza dos tetos da vaca antes da ordenha, porque o líquido não volta para dentro do frasco. Então, a gente acaba não contaminando o restante do iodo que tem no frasco. Mas se não tiver isso, pode ser um frasco simples mesmo, pequeno, e se for, né, menor ainda, se for para cabritos e cordeiros, porque aí vai ser só o tamanho do umbigo, né? Não é para encostar esse frasco e esse iodo na barriga do filhote, tá? Quem mexeu com iodo 10% ou até 7% e já deixou ele cair na mão, sabe do que eu tô falando. O iodo é corrosivo, o iodo machuca, tá? O iodo causa uma certa inflamação, uma dermatite na mão, tá? Então, a gente não pode deixar encostar na barriga do filhote, porque é um recém-nascido, ele tem a pele mais sensível, e se a gente encostar esse iodo, ele pode sofrer uma queimadura até de 2º grau, tá? Então, ele tem que ser só no cordão umbilical. E aí, a gente deixa esse umbigo dentro desse iodo por mais ou menos 1 minuto, tá? Tem até um produtor que geralmente eu converso com ele fala que durante, ele é católico, durante a cura do umbigo, ele reza um Pai Nosso, porque é o tempo que ele tem que deixar o umbigo mergulhado ali naquele iodo. Então, para ter certeza que banhou todo ele, que todo ele vai ficar molhadinho de iodo. Caso o umbigo ele seja muito comprido, tá? O que a gente pode fazer é cortar, pegar uma tesoura limpa e cortar esse umbigo no sentido diagonal, então inclinado, tá? Deixando aí mais ou menos 5 dedos abaixo da barriga, tá? Do filhote. E aí a gente coloca no iodo. Isso é para que o umbigo não fique arrastando no chão, né? Então a gente evita que aquela sujeira que está no chão acabe grudando no umbigo e algum, né, parasita, alguma bactéria que esteja nessa sujeira possa contaminar esse umbigo dentro do corpo. Professora Carla, seguindo ainda nesse sentido dos cuidados com o umbigo, quantas vezes precisa repetir esse procedimento com iodo? Bom, caso a gente esteja usando o iodo 10%, você só precisa fazer uma vez no primeiro dia. Então, a hora que ele nasce, você embebe no iodo e acabou. Principalmente se você estiver trabalhando com bovino de corte, né, com gado de corte. Porque não é toda hora que você consegue ir no pasto ou ir no piquete, pegar o bezerro e fazer a cura desse umbigo, tá? Então, se você fizer corretamente uma vez no dia, né,
com o iodo 10%, você não precisa fazer mais. Agora, no caso do gado de leite, no caso de ovelhas, de cabras, você consegue um manejo melhor, você consegue, né, entrar em contato mais vezes com aquele recém-nascido. Então, você faz o iodo 10% no primeiro dia, e aí depois você faz por mais 3 dias com iodo a 7 ou a 5%, até que o umbigo seque e caia. Isso vai levar aí mais ou menos 5 dias para que ele fique completamente seco e caia, tá? Não esqueça que o iodo ele precisa ser trocado quando ele estiver muito sujo, tá? Ou quando ele estiver há muito tempo dentro desse frasquinho que você está utilizando, porque ele perde o efeito. E aí ele não vai ressecar como precisa, né, o umbigo, e inclusive, né, dependendo do tempo que ele está no frasco, ele pode manter as bactérias ali dentro. E aí, ao invés de você proteger o recém-nascido, proteger aquele umbigo, você vai estar passando essas bactérias para o umbigo, tá bom? Professora, além desses cuidados especiais com o umbigo, o nosso produtor, aquela pessoa que é responsável por esses filhotes, ele precisa fazer mais alguma coisa? Nossa, quando a gente fala de recém-nascido, sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Acredite, nunca é só um detalhezinho ali ou uma coisinha só, nunca, tá? Então, nesse primeiro momento, né, depois que a gente fez o colostro e o iodo, que, né, a cura do umbigo com o iodo, que eu falei que são os mais importantes, a gente tem que ficar atento para ver se o filhote fez xixi, né? Então, ou seja, se ele não tem nenhuma obstrução que impeça que ele urine, ou observar se o xixi não sai pelo umbigo, né? O que a gente chama de persistência do úraco. Então, ele faz xixi, né, pela via natural, tá? Então, a fêmea faz ali pela vagina, o macho faz ali pelo pênis, mas a gente também vê um gotejamento na área do umbigo. Aí, nesses casos, a gente tem que fazer cirurgia para o filhote parar de urinar pelo umbigo, porque senão ele também pode ter outros problemas, né? Então, essa urina pode ficar na cavidade, né? Pode ficar dentro do abdômen, né? Ele pode ter uma inflamação na região do umbigo. Então, o ideal é que a gente observe esse animal fazendo o primeiro xixi para ver se não tem ligação direta com o umbigo. Depois que a gente vê ele fazendo xixi, a gente tem que ver se ele libera o mecônio. E o que é esse mecônio? São as primeiras fezes desse animal, tá? Então, as fezes que estavam acumuladas ali dentro do intestino do animal enquanto ele estava no útero da mãe, né? Geralmente, elas são bem amarronzadas e muito pegajosas, elas parecem um chiclete, tá? E é possível ver que elas ficam agarradas nos pelos das pernas traseiras dos animais, tá? Então, é assim que a gente sabe que ele liberou esse mecônio. Se a gente não puder ver ele defecar, a gente observa essas fezes agarradas no pelo. E isso vai acontecer logo depois da ingestão do colostro, porque o colostro, ele também serve como um laxante natural. Então, ele ajuda o filhote a defecar, a ter movimento do intestino até que ele libere essas fezes, tá? A gente precisa ver essas fezes também, a saída dessas fezes, ou pelo menos a sujeira ali ao redor, né, da traseira do animal, para saber se ele tem o ânus, né, o orifício de saída das fezes, se ele não tem um caso que a gente chama de atresia. Tá? Então, quando não forma essa saída para o ânus, né? Não forma essa saída de fezes. E aí também a gente precisa fazer cirurgia para que o animal não acumule, né, essas fezes dentro do intestino. Eita, professora, temos que ver, então quer dizer que temos que ver beber o colostro, cuidar do umbigo, ver fazer xixi e cocô. Nossa, realmente é bastante coisa, hein? E depois disso? Sim, como eu falei, né? Então sempre tem algo a mais, né? Então é bastante coisa e são coisas que parecem ser bobas,
né? Então, ficar olhando o filhote fazer xixi, ficar olhando o filhote fazer cocô, como assim, né? Mas a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? Então, depois de tudo isso, né? Depois da gente observar cada um desses detalhes, a gente já parte por uma área mais zootécnica, eu posso dizer assim. Então, que a gente vai pesar o filhote, né? Então, vai saber se a mãe teve uma gestação boa durante, né, esse período, porque ela teve uma boa alimentação e conseguiu gestar um filhote que, ao nascer, tem um peso bom, né? Então, aí 4 quilos para um pequeno ruminante, 30, 35 quilos, 30, 32 quilos para um bezerro, tá? Então, tudo isso já começa a falar quem são os pais desse filhote. Então, a gente pode pesar, a gente vai avaliar a prumo desse filhote, a gente vai avaliar a pelagem. Então, várias coisas que vão não só falar sobre esse recém-nascido, mas também falar sobre a genética que ele, né, recebeu dos seus pais, tá? Outra coisa também, né, se o proprietário quiser, nesse momento, ele pode fazer a identificação desses filhotes, com brincos ou as marcações, né? Só vale lembrar aí que a marcação, no caso de ferro quente, tem que se aguardar, tá? Então, espera aí pelo menos uma semana para então ser feita essa marcação com ferro quente, porque pode causar queimaduras muito extensas na pele desses filhotes. Então, o melhor que pode ser feito durante o período de recém-nascido é a identificação com brinco, ou aquelas marcações, né? Faz muito em pequeno ruminante, a marcação com tinta no pelo, ou a marcação, né, com esqueci o nome agora. A marcação em que você faz na pele do animal, tá? Como se fosse uma tatuagem, tá? Então, desculpa, o tatuador. Então, você pode usar o tatuador nesses momentos. E aí, depois, quando o animal já tiver maiorzinho, né? Então, 7 dias, 10 dias, aí sim você pode utilizar o ferro quente para fazer a marcação nesses animais, nos grandes ruminantes, no caso, tá? Claro que não dá para a gente esquecer, né? Falei várias coisas aqui, mas a gente não pode esquecer de avaliar o filhote como um todo. Então, ele tem que levantar rápido depois do parto, ele tem que ter movimentos ágeis, ele tem que acompanhar a mãe, tem que ir em busca do Uber, tá? Por quê? Lembrar que esses animais, eles são presas, né? Eles não são predadores. Então, quanto mais tempo demorar para esse filhote levantar, para esse filhote mamar, para ele acompanhar a mãe, maior é o tempo que um predador pode chegar, tá? E acabar matando esse filhote, né? Acabar atacando essa mãe que acabou de parir. Então, o quanto antes, né, esses ruminantes, eles conseguirem levantar e sair daquela área que foi o parto, porque a região ali, o local onde a fêmea pare, ela é atrativo para esses predadores, né? O cheiro é forte e acaba puxando, né, chamando esses predadores. Então, a gente tem que ver o filhote ser vigoroso, né, ser ágil para acompanhar a mãe. Então, tudo isso é importante, né, para a gente saber também a hora de chamar assistência. Uma vez que a gente sabe que o filhote não levantou, que ele está com dificuldade, ou que ele não mama, que ele não defeca, aí a gente tem que chamar o veterinário para fazer o seu trabalho. Nossa, depois de tudo isso, realmente cuidar de recém-nascido de ruminantes dá muito trabalho. Parece uma criança. E devemos ficar atentos, afinal é o produto da propriedade, não é, professora? Exatamente, né? No final das contas, ele é uma criança mesmo, tá? Então, muitos proprietários, eles negligenciam os cuidados com os recém-nascidos. Então, eles deixam de lado esses cuidados básicos por achar que eles estão gastando tempo, estão gastando dinheiro com esses filhotes. Mas se você pensar bem, né, eles vão ser o próximo boi que vai para o abate, né? Então, que vai engordar e vai fornecer a carne para alimentar a gente ou para ser vendido,
né? Vai ser a vaca que vai produzir o leite, né? Vai ser, inclusive, o cordeiro ou o cabrito que vai para o churrasco de domingo, na festa da família. Então, tem que entender que não é um gasto, e sim é um investimento, porque a partir da hora que você cuida desse filhote, que você toma todos esses cuidados, ele passa a ser um adulto saudável, né? Ele passa a estar apto a ingerir a dieta que vai ser ofertada, então concentrado, volumoso, ele vai engordar e vai seguir na produção, né? Ele vai ter um bom desenvolvimento, certo? Um filhote que passa por dificuldades durante o período neonatal, ele vai ser um adulto de baixa produtividade no futuro. Já existem inúmeros trabalhos mostrando que as bezerras, né, bezerras de leite, que elas não são bem cuidadas durante o período neonatal, ou que elas passam por um período de estresse muito grande, né, durante essa fase em que ela está em crescimento, elas têm uma baixa na qualidade, né, na qualidade não, na quantidade, né, no volume de leite produzido durante a lactação. Então, por volta aí de 120 litros por lactação a menos que elas vão produzir. Além disso, diminui também a taxa de sobrevida, ou seja, elas envelhecem mais rápido e param de produzir mais cedo. Então, imagina só, você deixa de cuidar de uma bezerra, porque você acha que está gastando aí R$100 no litro do iodo a 10%, tá? Vamos só lembrar que esse litro de iodo, né, você consegue curar mais ou menos aí uns 1.000 umbigos. Então, ele acaba, né, o valor acaba se diluindo na cura desses umbigos. Aí lá na frente, quando essa bezerra se tornar uma vaca em lactação, que ela começar a gestar, né, ter a gestação para produzir leite, ela vai perder aí por volta de R$240 por lactação, né? Pensando que o litro do leite para o produtor aqui na Bahia, ele está em torno de R$2,12 o litro. Então, se a gente colocar esses 120 litros a menos que ela perdeu a R$2, são R$240 por animal, por lactação. Então, no final, talvez esse gasto de R$100 com o iodo, ele não seja um gasto, ele seja, assim, um investimento, né? Como eu falei no começo aqui do programa, ele vai ser um investimento para que esse animal esteja saudável, não tenha doenças durante o período neonatal e possa converter todo esse investimento em produto, que é a carne e o leite. Em alguns casos, né, inclusive lã, quando a gente trabalha com ovelhas, ou o couro desses animais, tá? Já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. Gostaria de agradecer a presença da professora a doutora Carla Ulha, que ela é docente do curso de Medicina Veterinária da UFOB, Campus Barra, e agora passo a palavra para ela dar o recado final com relação ao tema discutido no programa de hoje. Bom, gente, então, ao longo da nossa conversa, né, ela foi muito rápida, mas eu acredito que tenha deixado um pouquinho mais claro a necessidade de cuidar desses filhotes, desses recém-nascidos, e como fazer, né, como proceder com esses cuidados para que não tenha problemas de mortalidade na propriedade. Claro que existe muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Então, como o manejo sanitário do local onde os filhotes vão ficar, né? Então, a limpeza desse local precisa ser um local, geralmente, né, com a limpeza diária para diminuir a quantidade de patógenos, tá? Que esses filhotes vão entrar em contato. Cuidado com as principais doenças desse período, né? É muito comum a diarreia e a pneumonia nesses, tanto no bezerreiro quanto em apriscos, né, em que você coloca grande quantidade de cordeiros e de cabritos, tá? Então, são as duas principais doenças e as duas que mais matam durante o período neonatal, tá? Então, só me estendendo um pouquinho aqui nas minhas considerações, a diarreia é a principal doença no início da vida desses filhotes, tá?
tá? Então, basicamente aí 40% das mortes ocorrem no início da vida por conta dessa diarreia. E aí depois que ele passa por esse período da diarreia, ainda vem outro período que é o período de pneumonia, tá? Então, que se você não cuidar, mata mais um monte de bezerro ao longo do caminho, um monte de cordeiro, um monte de cabrito. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. O fato de não deixar pessoas estranhas ao trabalho entrarem no bezerreiro, então precisa sempre ser a mesma pessoa que vai cuidar daqueles recém-nascidos, porque eles sentem a diferença, eles sentem a mudança na lida, no trato, tá, do dia a dia, e isso traz estresse para esses filhotes, e quando eles estão estressados, eles param de se alimentar. Os cuidados com a limpeza dos equipamentos, então, né, eu falei de mamadeira, tem uma forma certa de limpar essa mamadeira, né? Não é só passar uma água com sabão, ela precisa ser desinfetada, ela precisa ter uma secagem correta para evitar que a gordura do leite fique nesse frasco, né? Fique nessa mamadeira e acabe permitindo a multiplicação de bactérias. E aí, quando você vai usar de novo essa mamadeira, você acaba ofertando para o filhote leite com uma carga patogênica muito grande, tá? Então, tem também a limpeza desses equipamentos, tá? E até, né, entra nos cuidados dos recém-nascidos as pessoas, quem são melhores e piores para tratar com eles, né? Então, quem são as pessoas que vão se dedicar melhor àqueles cuidados? Né, o tipo de pessoa que se sente mais apta ou que é mais apta para cuidar desses recém-nascidos no bezerreiro, porque até isso modifica a produção futura dos filhotes. A troca de pessoas, tá, no manejo também pode modificar a produção. E quem quiser, né, mais informações ou quem tiver dúvidas quanto ao que eu falei hoje, pode me procurar na UFOB. É um assunto que eu gosto muito de falar, tá? Eu acho super interessante, super importante, tá? Falar sobre manejo de recém-nascido. E eu vou ficar muito feliz em poder ajudar e responder as perguntas, tá? Então, tudo que os neonatos precisam é de um bom cuidado após o seu nascimento. E assim eu finalizo, né, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar aqui do programa, agradeço a professora Janaína pelo convite, agradeço o Fanuel, tá, pela apresentação, e também a Grande Rio. Bom, antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar o nosso agradecimento aos senhores Arquimedes e Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, dia 23 de julho, sobre importância e cuidados durante a vacinação. Até mais!